Olá, graça e paz. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço. Você está em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, nos ajude a levar a mensagem do Senhor. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o nosso canal, amém? Vamos lá, sem demora. Promessa de hoje, promessa número 10 do ano do cumprimento das promessas. Frutificação, estabilidade para a casa que teme ao Senhor. E o nosso versículo está em Salmo 128, de 1 a 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua esposa será como videira frutífera no interior da sua casa, e os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Glória a Deus. Qual que é a promessa aqui? É muito clara. Deus promete frutificação, estabilidade e continuidade geracional para a família que vive no temor do Senhor. Não é apenas prosperidade material, é florescimento relacional, é ordem espiritual, é saúde na estrutura familiar. O Salmo 128 pertence aos cânticos entoados por famílias israelitas quando subiam a Jerusalém para adorar. Isso revela algo muito poderoso. A promessa está ligada à adoração e ao temor do Senhor. Em hebraico, esse termo carrega o sentido de reverência profunda, submissão amorosa e reconhecimento da soberania de Deus. A estrutura do texto mostra um fluxo espiritual. O indivíduo teme ao Senhor, a casa é impactada, a esposa floresce, os filhos crescem com estabilidade, a mesa se torna símbolo de comunhão e continuidade. A promessa não ignora desafios, ela estabelece fundamentos. Deus não promete ausência de lutas, querido. Promete sustentação no meio das lutas. Em Atos dos Apóstolos, Atos 10, nós encontramos uma pessoa que você talvez já conhece, Cornélio, um centurião romano. Ele não era judeu. Vai lá, abre a tua Bíblia. Se você quiser, faz uma pausa, depois você volta aqui, tá? Ele não era judeu. Ele não fazia parte da aliança mosaica, a aliança de Moisés. Mas o texto o descreve como alguém piedoso, alguém que temia Deus, alguém generoso e um homem de oração. E que influenciava toda a sua casa. Isso é crucial, é importantíssimo. Influenciar dentro de casa. Porque, queridos, é tão fácil você ser cristão lá na igreja, é tão fácil você ser cristão na frente dos estranhos, na frente daquelas pessoas que veem você uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por semana, mas conviver com você. Será que você está realmente influenciando dentro da sua casa? A espiritualidade do Cornélio não era privada, mas não era só privada e era externa também. Ela moldava toda a sua família. Certo dia, quando ele orava, ele recebeu a visita de um anjo. O anjo disse que as suas orações e as suas esmolas haviam subido como memorial diante de Deus. Observe a progressão. Um homem teme a Deus. Sua casa vive sob a influência disso. O céu responde. Glória a Deus. Pedro, então, é enviado com o evangelho e pregou o evangelho para ele. O Espírito Santo é derramado sobre aquela casa. Toda a casa é alcançada. Cornélio ainda não conhecia plenamente Cristo, mas o temor já estava preparando a sua alma, o seu coração, já estava preparando o terreno. Isso revela um princípio espiritual profundo. Temor sincero atrai a intervenção divina. Por ter o temor e ter chegado às orações diante de Deus, não significa que ele era salvo, mas significa que Deus fez a parte dele para que o evangelho chegasse até ele e completasse a bênção. Ele só precisava se decidir por Jesus. Todo o resto ele já tinha.
A promessa do Salmo 128 encontra um eco aqui. Uma casa que honra a Deus se torna ambiente de visitação. Deus tem visitado a tua casa, meu irmão? Deus tem condições de entrar na tua casa e visitar a tua casa? Eu tenho uma verdade espiritual para você aqui nessa mensagem de hoje. O que protege uma família, queridos, não é apenas a estrutura externa, é o alinhamento interno. Quando Deus é honrado, a mesa deixa de ser o campo de conflito, um campo de batalha, e se torna um lugar de comunhão. A liderança espiritual é restaurada. A próxima geração recebe raízes fortalecidas. O temor não sufoca a casa, ele organiza. Sem temor ao Senhor, há desordem. Com temor, há fundamento. Imagine uma casa construída sobre um terreno árido. Se houver uma fonte subterrânea, um lençol freático, a vegetação floresce ao redor. Mas se a fonte seca, o ambiente se torna estéril, nada cresce. O temor do Senhor é essa fonte invisível. Quando ela está ativa, quando o temor está ativo, a casa floresce naturalmente, queridos. Talvez você deseje harmonia na sua casa. Talvez você queira restauração em alguma área da sua casa. Talvez você queira estabilidade emocional para os seus. Deus não pede palco, não pede atuação, ele pede reverência. Quando o coração se alinha, a casa se organiza. A promessa continua válida. Deus estabelece frutificação onde há temor. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador do céu e da terra e Criador da minha família também. Hoje eu reconheço que o fundamento da minha casa é o temor do Senhor. Eu declaro que Jesus é o centro deste meu lar. Eu renuncio toda a influência que tenta remover a reverência do nosso meio. Toda frieza espiritual, toda distração, toda desordem emocional seja quebrada em nome de Jesus. Estabelece em nós, Senhor, um temor santo, que a minha casa seja ambiente de oração, que a minha mesa seja lugar de comunhão, que meus filhos cresçam como oliveiras firmes. Eu consagro o meu lar a Ti, Senhor, e declaro que nós vivemos, que nós viveremos debaixo da Tua promessa de frutificação e de estabilidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu espero que a palavra de Deus encontre terreno fértil no seu coração, que você coloque em prática cada estudo que você escuta e que você assiste todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Passe essa mensagem adiante. Compartilhe. Não guarde a bênção só para você. Que Deus te abençoe. Até a próxima.